Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais um dia de aula. Por enquanto ainda está sendo assim, você na sua casa e tia Andrea na dela, certo? As aulas ainda estão sendo assim, online, está sendo as aulas remotas, por enquanto, mas espero que isso passe logo e a gente volte para a nossa escola, certo? Vamos começar pelo calendário. Hoje é terça-feira, dia 7/7/2020. Esse numeral 7 aqui do meio é referente ao mês, o mês de julho. Este é o dia e este daqui, 2020, é referente ao ano que nós estamos, certo? Você quando acordou hoje, olhou pela janelinha, pela porta da sua casa como estava o tempo? Na minha casa, assim que eu acordei, eu agradeci a Papai do Céu pela oportunidade de eu ter me levantado, de eu ter acordado, não é isso? E fui olhar na janela do meu quarto e o tempo está assim, ó, ensolarado, certo? Então vamos agradecer a Papai do Céu. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem nos ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor é bom, uma fortaleza, e conheço os que confiam nele no dia da angústia. Naum 1:7. E agora a tia vai fazer um pouquinho diferente. Tia estava cantando umas musiquinhas, né? Isso, mas tia hoje vai contar uma história. A história de um menino que colecionava placas. Placas de sinalização, aquela com o nome pare, estacione, proibido estacionar. Pode entrar à direita, à esquerda, seguir em frente, não é isso? Ele gostava de colecionar essas placas e o nome dele é Omar, tá vendo? Omar, o menino que gostava de placa, tá vendo? Ele gostava dessas placas aqui, as placas de sinalização, tá vendo aqui, ó, certo? Vamos lá, tia hoje vai contar a historinha dele. Essa historinha foi escrita por Tião Souza e a ilustração foi de Vanessa Alexandre. Vamos lá. Essa é a história de um menino chamado Omar. Ele gostava de colecionar placas de sinais e placas que sabia o significado de cada uma. Sabia, por exemplo, que um E cortado apenas com um traço significava que aquele lugar era proibido parar, mas não era ali, naquele lugar onde... não era ali, é naquele lugar, não era permitido parar ou estacionar, certo? Essa plaquinha que o Omar tá falando aí é essa daqui, ó. Já tinha só apagar para mostrar a vocês. Essa plaquinha com a letrinha E cortada ao meio, ela é assim, ó. Tia vai mostrar a vocês. Tem a letrinha E. E ela é cortada assim ao meio, ó. Tá vendo? Então essa plaquinha tá dizendo que ela é proibida estacionar ou parar, certo? Uma placa que trazia uma mulher com o dedo indicador assim sobre os lábios estava dizendo que naquele lugar era necessário fazer silêncio. Quando saía para andar com os seus pais, caminhava lendo o significado de todas as placas que encontrava pelas ruas onde passava. E, cheio de entusiasmo, ia traduzindo para os dois. Os pais de Omar, quando podiam, davam de presente para o filho placas de sinalizações. Cada vez que isso acontecia, os três faziam a maior festa com a nova placa e corriam juntos para pesquisar o significado até encontrar. No dia que Omar completou 8 anos, os seus pais lhe deram um presente embalada em um papel bem bonito, uma placa. Que sinal estaria ali? Perguntava-se o aniversariante, enquanto ia abrindo a embalagem. Estranho, muito estranho. Na nova placa não havia nenhum sinal. Nada estava escrito ali. Ela era diferente de todas as outras que ele já tinha. Meio confuso, Omar perguntou aos seus pais: por que essa placa não sinaliza nada? Eu não sei o que ela quer dizer. Omar ganhou um presente e nesse presente tinha uma placa e não tinha nada. A placa estava sem nada escrito. O pai de Omar olhou para o filho com carinho e fez um sinal para que ele tivesse paciência,
porque a sua mãe iria explicar. Meu filho, disse a mãe com um tom carinhoso, é muito importante aprender a entender os sinais. Eles nos indicam por onde devemos ir ou não, o que é permitido e o que é proibido. Um dia, quando você for maior, saberá distinguir, mesmo que as placas não estejam presentes, por qual caminho você deverá caminhar. E vai acabar criando seus próprios sinais para comunicar às pessoas o que você é, do jeito que gosta, o que permite, o que não admite. E nessa placa sem sinal que lhe demos de presente, o seu pai e eu gostaria que você desenhasse ou escrevesse uma frase que pudesse orientar a sua vida, ajudando-lhe a não se desviar do caminho do bem, uma espécie de lição para a vida inteira. Não precisa ser agora, meu filho. No momento certo você saberá. Disse o pai. Omar havia entendido o que os seus pais queriam saber. O que os seus pais queriam. Sabia ler naqueles sinais o cuidado e o carinho que os dois sentiam por ele. Os anos se passaram e muitas outras placas se juntaram à coleção de Omar. Aquela sem sinal continuava lá e ele ainda estava procurando a frase ou o sinal que iria lhe acompanhar por toda a vida. Aí chegou o dia de Omar escrever na placa. Aí Omar escreveu: viver é isso, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. No dia que completou 18 anos, Omar acordou bem cedinho e apresentou para os seus pais a placa que havia recebido em branco. Há alguns anos, nela estava escrito: viver é isso, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Os três se abraçaram, sinalizando carinho, respeito e cuidado. Omar havia aprendido que era livre para fazer escolhas, mas tinha o dever de assumir as consequências das escolhas feitas. Então, os pais de Omar deram a ele uma placa em branco, um exemplo, uma placa feita esse quadro aqui, sem nada, uma placa. E ali os pais de Omar queriam que ele, com o passar do tempo, quando ele fosse crescendo, ele desenhasse ou escrevesse alguma coisa que ali aquela placa ia sinalizar ele para o resto da vida, que ele tinha que fazer escolhas boas, andar sempre no caminho do bem e não escolher o caminho do mal, não é isso? Então, preste bem atenção, certo? No caminho que você vai seguir quando você crescer, para que você seja uma pessoa bem-sucedida lá na frente. Você tem que sempre caminhar no caminho de Deus e nunca se desviar dele, não é isso? Beijos e até daqui a pouco. Daqui a pouco tem André volta com mais videoaulas para vocês. Tchau, tchau.